Bom dia, sou Denis Roman, sócio da MZ e portal Neuan, e hoje vamos conversar sobre o rating, um importante instrumento no processo de criação de valor. Gostaria de agradecer nosso patrocinador Conference Call Tel, a Pixit pela estrutura, e aos nossos apoiadores, o Jornal DCI, Revista Capital Aberto e o Portal Acionista com BR, além da Fitch Ratings e a Lead Finanças e Posicionamento Competitivo, aqui representadas por Fábio Astolfi e Eduardo Rangel, respectivamente. Lembro que as perguntas já podem ser feitas a partir da nossa plataforma. E vamos começar nosso debate hoje colocando Eduardo Rangel na fogueira. Rangel, você como um experiente profissional com atuação em banco de investimento e diversas operações de equity e dívida, como você entende a importância do rating? Bom dia, Denis. Bom dia, Fábio. Bom dia, Dan. Eu acho que o rating ele é um processo extremamente valioso para apoiar o investidor, né, ou o comprador, né, de um título de renda fixa na tomada de decisão dele. Os investidores, obviamente, eles têm aí várias opções de investimento e eles têm sempre uma política de buscar um retorno ajustado ao risco. E, portanto, a avaliação de risco de uma potencial emissão ou de um eventual emissor é de extrema importância para que o investidor tome uma decisão embasada. Obviamente, alguns investidores têm uma certa capacidade de fazer análises internas, né, do risco de crédito dos emissores e das emissões, mas, invariavelmente, o investidor tem muito interesse em ouvir também uma opinião independente. E, portanto, o papel do rating independente, das agências de rating, serve muito para buscar, né, para prover o investidor dessa opinião independente em relação a uma determinada empresa, uma determinada emissão. O mercado, acho que ele é muito, hoje, né, o mercado ele já começou a entender, né, principalmente o mercado nacional, a dinâmica das agências de rating, como é que funcionam os critérios e como é que funcionam as escalas. O investidor internacional já está muito mais habituado há muito mais tempo, né, em relação ao processo de rating. No Brasil, o processo de rating, né, e a alocação de rating para emissões é uma coisa relativamente mais recente, né? Não tão recente assim, né? Já estamos falando aí de, acho que mais de 10, 15 anos, né, que temos rating aqui no Brasil, mas eu acho que o mercado ele acabou ficando um pouco mais focado nessa questão do rating de uns tempos para cá. Então, o investidor utiliza o rating, né, a opinião independente do rating na sua decisão de emissão, de eventualmente investir ou adquirir títulos de uma determinada emissão, e esse processo ajuda muito ele na sua decisão. Obrigado. Fábio, alguma consideração? Acho que o Eduardo colocou bem essa questão do uso do rating, que acho que algo importante para se lembrar é que o investidor ele não faz a sua decisão a partir do que uma agência de rating diz. A agência de rating, o que ela faz é emitir sua opinião a partir da sua própria metodologia. Por isso que até diferentes ratings é algo importante. Porque no final das contas o investidor vai tomar sua decisão baseado em diferentes subsídios, dentre eles o rating, como, de novo, com uma opinião diferente. Quem vai tomar a decisão no final é o próprio investidor. Obrigado. Fábio, tem uma expectativa que 2015 seja um ano com mais operações e dessa forma vamos ajudar quem está na fase de planejamento. Qual é o prazo para atribuição de um rating inicial? Acho que a gente pode inserir essa pergunta do prazo dentro de uma linha de tempo que é sobre o processo mesmo de rating, né? Quando se inicia um processo de rating, o emissor, de maneira geral, recebe um questionário. Ele respondendo esse questionário, os analistas compilam isso tudo, visitam o emissor, conversam com a diretoria da empresa, geralmente 1 a 2 dias, dependendo da necessidade, voltam para o escritório, elaboram seu parecer, sua recomendação, convocam um comitê, participam do comitê, tem voto, são 2 analistas,
mas efetivamente a decisão é colegiada, não é uma decisão só daqueles analistas envolvidos, é de um colégio. Ali atribui-se, no caso mais comum, no primeiro caso, vamos dizer assim, no primeiro rating que uma empresa está fazendo, atribui-se o rating inicial, que a partir disso o emissor vai definir se ele vai monitorar essa nota ou não. Estou falando especificamente da nota do emissor. Tem umas particularidades com relação a ratings de emissões, tem regulação da CVM que determina em que situações isso deve ser necessariamente publicado. Mas pensando no rating do emissor, que é aquela primeira nota que o emissor precisa buscar, para depois pensar em seguida numa nota de emissão, o processo é basicamente esse. Com relação a prazo, a gente pode seguir como linha, como regra geral, ou um referencial, vamos dizer, geral, a partir do momento em que a agência tem todas as informações, que pode ser no final do questionário respondido ou junto com aquela visita que os analistas fazem, até a entrega dessa primeira nota, um referencial é uma média de 4, 5 semanas. E a partir disso ele optar eventualmente por monitoramento. Se é um emissor que já tem o rating do emissor, se a agência já conhece esse emissor e futuramente ele venha fazer uma emissão, atribuir o rating dessa emissão é bem mais rápido, porque a agência já conhece o emissor. É basicamente entender as características da operação em si, mas isso é muito rápido, coisa de 1, 2 dias, em média também, para se atribuir à própria emissão. Bacana. Bom, com relação ao processo, em linhas gerais, isso serve para os diferentes grupos analíticos, né, que a FIT cobre. Tem uma questão, trazendo talvez essa questão do rating da emissão em si, algo importante é o seguinte: pela instrução 521 da CVM, a agência é obrigada a divulgar imediatamente qualquer opinião de rating que ela tenha a respeito de uma operação, ou seja, de uma emissão, assim, imediatamente após essa operação ser divulgada, nos termos da maneira que a CVM determina divulgar, né? Independente da agência ter sido contratada em definitiva. A emissão é divulgada a mercado, independente da vontade do emissor, a agência de rating é obrigada a divulgar essa nota. Isso é um aspecto importante, destacando então, diferenciando, né, o que é rating do emissor do que é rating da emissão. Isso é importante destacar. Perfeito. Bom, lembro aos participantes deste webinar que as perguntas já podem ser enviadas. Fico no aguardo. Complementar com mais uma. Quando o rating é obrigatório? Quando que um emissor é obrigado a emitir um rating? E também mesmo em casos quando não está fazendo uma emissão, está num processo ainda pré-emissão, que vantagem uma companhia, um fundo tem de fazer um processo de rating? Isso é interessante porque geralmente, né, para o novo, costumo chamar o novo entrante do mercado de capitais, ou quem aspira a entrar no mercado, a empresa que aspira a entrar no mercado de capitais, geralmente a empresa busca o rating no momento que ela está na iminência de uma emissão. Só que aí tudo pode se atropelar os processos, porque ela não vai ter só que lidar com a agência de rating, ela vai ter todo um trabalho com advogados, com os banqueiros, tem toda uma estratégia de distribuição desse papel, atender investidores. Então, o que é interessante, destacando de novo o que é rating do emissor e rating da emissão,
antes ou bem antes de atribuir uma dívida em si, o emissor já trabalhar no rating corporativo, né, que a gente chama, mesmo antes de pensar já numa emissão, ele fazer esse trabalho já é uma forma dele catequizar o mercado sobre quem é aquele emissor. Uma questão que eu destaco geralmente é o seguinte: se o emissor publica ao mesmo tempo o rating do emissor e da emissão, são duas importantes variáveis que ele vai ter que mostrar para o mercado. Ao passo que se ele descola essas duas coisas temporalmente, ele, no rating do emissor, ele já vai mostrando ao mercado, ele já faz um trabalho de transparência, de novo, catequiza o mercado a respeito de quem é aquele emissor, para quando chegar o momento da emissão, ele ter menos lição de casa, vamos dizer assim, menos material para explicar a respeito de si próprio, versus fazer essas duas coisas juntas. E até porque o rating, ele não serve só para captar, como um dos subsídios para a captação de dívida, né? O rating, ele tem um poder intrínseco muito grande de apresentação institucional daquela empresa. É uma forma até da empresa demonstrar apreço por transparência. Isso é algo muito importante que traz até outra coisa, né? Pluralidade de ratings reforça ainda mais essa mensagem de transparência, o que pode eventualmente levar até, no momento de uma emissão de dívida, a redução do custo de captação, eventualmente. Porque para o investidor, quanto mais opiniões de terceiros, quanto mais subsídios para ele próprio investidor tomar sua decisão, melhor. O que pode, a gente já fez estudos a respeito disso, pode levar a uma redução do custo de captação. Porque geralmente o emissor, ele pensa, até porque o rating é exposição, o emissor, ele se preocupa em como explicar a empresa para o mercado, ter mais de uma agência de rating, potencialmente também é mais explicação que ele passa a ter que dar, só que isso tem um valor nessa exposição institucional da marca desse emissor muito grande. É algo também para se destacar. E eu só queria complementar com uma observação essa questão da obrigatoriedade do rating. Quer dizer, na prática, acho que com algumas exceções não existe obrigatoriedade legal, né, de haver um rating. Mas a prática de mercado mostra que os investidores praticamente exigem, né, que seja feito um rating, que a emissão tenha um rating, justamente para prover a eles essa opinião independente. Então, uma coisa é a questão do requisito legal, né? Outra coisa é a questão da prática de mercado, que está tão consolidada que efetivamente você hoje praticamente se sente obrigado, né, ou compelido a ter o rating da sua emissão. E, de fato, os investidores, na medida que eles se sentem mais confortáveis com aquele rating, se você tem mais de um rating, isso pode dar mais conforto ao investidor, isso certamente vai refletir na taxa de captação, na demanda pela emissão, né? Porque quanto mais investidores confortáveis, mais investidores vão estar dispostos a colocar um pedido lá de aquisição daqueles títulos. Isso é muito importante, Eduardo, porque é o seguinte, dependendo da classe de ativos e dependendo do investidor, se é institucional ou fundo de pensão, ele pode ter no seu estatuto um requisito mínimo de ter, ele não vai definir, olha, eu quero que tenha rating em tal agência, ele pode talvez definir que é necessário para determinada classe de ativos ter rating, mas ele nunca, a gente não vê, por exemplo, definir, olha, eu quero que seja tal agência, eu quero que seja tal nota, pode até ser, de repente, grau de investimento, mas longe de ser não necessariamente isso é algo regulatório, né, de obrigação de ter rating, como o Eduardo está colocando. A questão regulatória aqui no Brasil com relação ao rating de crédito, né, isso sobre as operações, sobre as emissões, caso já tenha sido atribuído rating, né, ou caso a agência já tenha uma opinião a respeito daquela operação, e eventualmente se aquele emissor resolver, no momento da divulgação,
da operação ele resolver não contratar a agência de rating em definitivo, a própria agência de rating tem a obrigação de divulgar, aí sim divulgar imediatamente essa nota. Mas é importante para o emissor, ou para quem de novo aspira, entrar no mercado de capitais, enxergar o rating como uma ferramenta adicional de transparência e disposição institucional da marca dele. É algo que, para o investidor, ele está preocupado justamente com essa transparência. Ele não quer, independente de ter alguma regulação ou não, ele quer saber, ele próprio investidor está confortável do que ele está olhando e que não é só a opinião dele, ele quer ver também opiniões de terceiros para, de novo, tomar a sua própria decisão. Perfeito. Durante sua questão anterior, chegou uma pergunta aqui da Márcia do Portal Acionista. Se não for divulgada em seguida a opinião de rating, o que acontece? A questão é até da própria CVM, do rating de emissão, né? Acredito que sim. Do rating de emissão, bom, a questão até da própria CVM, né? A agência pode ter consequências através da própria CVM. O que regula isso é a 521, que o artigo específico é o item 12, mas a própria agência olha isso com muito cuidado para evitar qualquer sanção administrativa, por exemplo. Perfeito. Mais uma questão vinda pela plataforma, Júlia da Invepar. Quando o relatório de rating não é público, a emissora ainda assim deve comunicar à CVM? Se sim, de qual forma? Aí, de novo, entra a questão se é a respeito de uma emissão ou de emissor, né? Se for efetivamente de emissão, o que a 521 fala é a respeito do rating, a opinião da agência. Se ela tem uma opinião, a agência é obrigada a divulgar isso. Não necessariamente um relatório de rating, mas o ponto ali é o rating em si. Separando o que é o rating de um relatório de rating, né? E como é que a companhia deve informar a CVM? Que é a segunda parte da pergunta da Júlia. Se a agência de rating não é contratada em definitivo para publicar aquela emissão, aí já passa a ser a responsabilidade da agência de rating de divulgar essa nota. A instrução da CVM fala especificamente isso, passa a ser uma responsabilidade da agência de divulgar essa nota. Perfeito. Bom, vou aproveitar e fazer uma dúvida que eu tenho aqui. Como é que funciona, como é que é o processo de rating como é que é o processo quando o resultado para a companhia fica fora do que ela esperava, está desalinhado com o management? Como é que é o processo de revisão? Uhum. Como é que dá isso no dia a dia? Claro. Bom, vamos focar então talvez no rating do emissor, né? Porque a emissão tem toda essa situação, né, de obrigatoriedade. Mas no caso do rating da emissão, voltando naquela linha de tempo onde a gente traçou as etapas, né, do processo até se chegar no rating inicial, que a gente chama, o emissor, a característica dessa nota é algo do rating inicial especificamente, que essa primeira nota, ela é algo pontual e confidencial. O emissor tem a opção de passar a monitorar essa nota de forma privada, até o momento em que ele se sinta confortável de expor essa nota, seja qual nota for, mas a questão dele estar confortável ali de expor aquela nota. Com relação a uma pergunta também que está ligada a isso, é o seguinte: se a empresa recebe, o seu emissor recebe o resultado do comitê e a nota é tal, que ele fala, não, eu acho que ainda posso melhorar tais pontos, ele até pode trabalhar nesses pontos, mas isso vai se refletir na nota no momento em que o comitê, os analistas e principalmente o comitê, veja que isso é uma mudança consolidada, que isso vai se consolidar no longo prazo,
muitas vezes o emissor pode tomar alguma ação que, no entendimento do comitê, algo acaba se restringindo a um curto período de tempo e pode talvez não mudar a nota de forma estrutural, vamos dizer assim. Então, depende do que ele, da alteração que precisa ser feita e das ações que o emissor vai precisar fazer, né? Eu também queria só complementar esse ponto, falando o seguinte. Eu acho que o processo de preparação, né, e até a própria expectativa que um determinado emissor tem em relação a qual será o resultado do rating, também está muito vinculado à forma como a empresa compila, apresenta as informações para a agência, né, o grau de organização dessas informações, Perfeito. O grau de confiança, né, dessas informações, Perfeito. Certamente vão impactar a forma como a agência vai enxergar, vai formar uma opinião em relação àquela empresa. Então, dentro desse prazo, né, que você comentou, Fábio, acho que seria também interessante as empresas refletirem sobre a possibilidade de, talvez, usar uma parte desse prazo, ou até mesmo um prazo anterior, para se preparar para fazer essa interação, né, com as agências de rating. Preparar as informações, ter até uma opinião, seja de um assessor, de um consultor independente, ou seja, do próprio banco de investimento, né, que vai ser contratado para fazer a emissão. Muitos bancos de investimento possuem grupos especializados em ajudar as empresas Sim. a se prepararem para o processo de rating. Né? Alguns bancos têm isso, outros não. Se a empresa não quiser se comprometer desde o início com um determinado banco, ela pode talvez buscar ajuda de terceiros, mas o fato é que, com mais preparada a empresa entra nesse processo, né, de diálogo, de interação com a agência de rating, mais as expectativas podem ser alinhadas, né, e quanto maior for a qualidade da informação prestada, eu acho que mais você consegue criar, né, esse sentimento de confiança da agência de rating em relação ao que ela está analisando. Fundamental. Isso toca até volta aqui naquela discussão de preparar, do emissor buscar o rating corporativo, independente do rating da emissão, até porque é uma maneira dele aprender como divulgar, ou ele próprio passar essas informações, criar uma cultura interna de disclosure de informações, que muitas vezes, né, se é uma empresa que nunca esteve no mercado de capitais, por exemplo, o nível de disclosure de informação é bem diferente de uma empresa num extremo que tem capital aberto e rating, né? Já está muito mais habituada, já está na cultura da empresa, passar informação, discutir informação com o mercado. E trazendo aquilo que a gente falou antes, de catequizar o mercado, de novo, é parte desse processo, está muito ligado com isso que o Eduardo está falando, porque é uma forma da empresa também aprender o que o mercado busca de informação, como é que os investidores querem olhar aquela empresa, que informações são importantes sobre aquela empresa, com que frequência, com que profundidade, para não ter que fazer isso no momento da emissão, em que você tem, de novo, muitas variáveis para lidar, e você pode, eventualmente, deixar de passar informação relevante ou da maneira que o investidor espera. No final das contas, o investidor quer sempre o máximo de transparência possível, ele precisa de conforto para chegar e tomar aquela decisão. Então, é parte desse processo, né, de aprendizado também do próprio emissor, de se acostumar com transparência, né? Perfeito. Temos duas perguntas aqui da Nelise e do Bradesco. Vamos pela primeira. Se um banco não tem um rating de emissor por uma agência e quer contratar o rating para emissão, esse banco deverá pagar primeiro a agência pelo seu rating de emissor? É a questão, aí separando entre o que é emissor e emissão, né? No final das contas, a agência precisa, para se chegar numa conclusão a respeito da emissão, ela precisa conhecer quem que é o emissor, né? Não dá para a agência atribuir rating de um papel, de uma dívida, sem saber quem que está gerando aquilo ali, porque são duas coisas importantes. De onde vem essa dívida, ou seja, esse emissor, e quais as características intrínsecas dessa emissão.
pode ser uma emissão sênior, pode ser uma emissão subordinada, em caso de, mais frequentemente, em bancos de subordinadas ou híbridos, e ainda mais complexo, né? Ou seja, aí mais ainda até do que numa sênior, vai ser importante, além de se conhecer o emissor, conhecer as características intrínsecas daquela emissão subordinada ou híbrida. Então, é o tipo de coisa que é difícil caminhar separado. Eu quero fazer só a emissão, fazer o emissor. São coisas que andam muito ligadas, porque um vem do outro, e esse segundo, que é a emissão, tem características que podem ser particulares para aquela uma emissão, né? Perfeito. A segunda parte da pergunta da Annelise. Se um banco tem um rating de emissor e de emissões vigentes pela agência, e resolver retirar seu rating de emissor, isso é possível? Aí tem o que a gente tem uma consideração a respeito disso, que é o seguinte: a partir do momento em que a agência publica a nota, seja de um emissor, seja de uma emissão, essa nota, até por ser... Porque a nota da agência é propriedade intelectual da agência, é a opinião da agência, na verdade, né? É material próprio da agência, vamos dizer assim. A agência pode ter interesse de manter esse rating no ar se ela entende que há interesse de investidores, por exemplo, se investidores compraram o papel daquele emissor baseados na opinião, entre outras coisas, na opinião daquela agência de rating, mas desde que haja acesso à informação, né, e, de novo, interesse e relevância para o mercado da agência manter aquela nota no ar. Então, de novo, trazendo essa questão de que o rating é uma prerrogativa da própria agência, né, propriedade da agência, então é a opinião que a agência pode querer continuar expressando, né, se for o caso. Perfeito. Pergunta do Bernardo da York. Um emissor pode ter uma nota mais elevada do que a nota soberana do país? Tem casos em que aí vamos focar em tudo, então, na escala internacional, né? Deixando de lado aqui o rating em escala nacional. Quando você tem, na escala internacional, ela se subdivide, as duas principais divisões dela são moeda local e moeda estrangeira, dentro da escala internacional. Em casos em que um determinado emissor ele tem diferentes fontes de recursos, inclusive fora do exterior, fora do país, pode ser que a nota em escala nacional, moeda local, escala internacional, moeda local, ela pode passar do rating soberano, mas até para refletir justamente por ser moeda local, é para aqueles compromissos que são pagáveis dentro da jurisdição principal daquele emissor. Então, ele não está exposto, ele não está correndo risco de uma impossibilidade de remeter recursos pelo governo, né, num evento político. Então, nesse caso, na escala internacional, moeda local, a nota pode eventualmente passar do rating soberano justamente por causa disso. Independente do país ter entrado em default, imaginando, essa empresa ainda teria condições de pagar os seus compromissos dentro do país, aqueles repagáveis dentro da jurisdição dele, porque ele não teria que remeter esse recurso, ele ainda teria condições de repagar esse recurso dentro lá do país, não estando exposto, por não estar exposto à contenção de remessa, né? Excelente. Mais uma questão do Fábio da Fênix. Como é o caso de rating em caso de uma holding? A análise de uma empresa, né, pegando o exemplo de uma holding e de uma empresa subsidiária, né, o ideal é sempre a gente, obviamente, analisar a holding, porque para ver eventualmente
que outras interações essa holding pode ter com subsidiárias. Eu olhar apenas uma subsidiária, eu acabo olhando parte da história. O ideal é sempre focar na holding para uma análise mais completa mesmo. Perfeito. Uma questão aqui do Carlos. Trabalho no setor público e temos um modelo de fundo diferente. Primeiro, ele é um fundo especial, sem personalidade jurídica, ou seja, ele é o próprio ente público. O estoque é o total de créditos inadimplidos. Segundo, a cessão ao mercado é o fluxo financeiro futuro. Por ser o próprio ente, o fundo é oxigenado com novos créditos a cada ano. As ações de cobrança dos créditos inadimplidos é exclusiva do ente público, podendo contar com apoio estrutural na instituição financeira que vier a ser contratada pelo ente público para estruturar e administrar o fundo especial. Como atribuir esse rating? Serão 2 ratings, um do ente público e outro do ativo securitizado? E depois ele pede até para... Depois eu vou passar os contatos do Carlos para vocês fazerem um contato mais direto. Ele já pediu. Né? Já quero ler. Pois é. Se quiser, eu posso ler de novo. Não, tranquilo. Acho que, independente do exemplo específico, eu acho que isso aí traz o seguinte conceito. Quando eu faço uma operação estruturada, que isso aí me parece ser o caso, tem 2 análises mais importantes, vamos dizer assim, né? Ou as principais, vamos dizer assim. Que isso pode se aplicar, por exemplo, a um FDIC, ou até um CRI, nesse caso aí também me parece algo parecido. Você vai analisar a operação estruturada em si, mas você, dependendo da concentração de ativos, do grau de concentração de ativos, você pode precisar de uma análise específica de quem origina esses créditos. Então, muitas vezes... A gente vê isso bastante lá na FIT, por exemplo, para um FDIC, a nota efetivamente que está sendo buscada é o rating do FDIC, mas eu preciso saber qual que é a capacidade daquele emissor que está gerando créditos que vão compor a carteira daquele fundo. Então, o objetivo final nem é efetivamente ter o rating daquele emissor originador de créditos, mas sim ter o rating da estrutura, da operação estruturada, mas é um caso onde eu tenho 2 análises, uma subsidiando a outra. O exemplo acho que é bem parecido com esse. Perfeito. Depois eu te encaminho os contatos do Carlos, que vocês têm bastante coisa para conversar. Pois é. Lembrando até que a nossa metodologia é sempre pública, é algo também que pode se olhar pelo nosso site. E isso eu acho que tem um comentário interessante, voltando lá na discussão de preparação, importante entender também os potenciais emissores, né, que a grande parte das metodologias, né, das agências de rating são públicas. Exato. Né? As opiniões e os relatórios não são públicos, mas você pode, de alguma maneira, adquiri-los, né, se for do seu interesse, né, analisar um relatório específico. Então, parte, acho que, desse processo de preparação, de entendimento, né, da metodologia e de como que as agências de rating pensam, muitas vezes é importante você acessar esses relatórios ou essas metodologias que estão disponíveis no site e entender, né, como que eles funcionam. Mesmo porque muitas metodologias elas podem variar em função da indústria em que está inserido o emissor. Então, para uma indústria particular, você pode ter uma metodologia específica, diferente de outra, e é importante cada emissor entender como que cada agência vai avaliar a sua empresa. Não, muito bem lembrado. Isso aí, até aproveitando o gancho, a FIT trabalha da seguinte maneira, né, com essa questão, as metodologias, os ratings em si, as notas e os press releases, eles são de acesso aberto, livre, basta um simples cadastro no nosso site, não é necessário ser assinante. Os relatórios em si, as íntegras, o que a gente chama de relatórios analíticos ou relatórios setoriais, por exemplo, são parte do conteúdo premium que aí está sob assinatura.
mas as notas em si e até press releases são, principalmente metodologias, são de acesso aberto, né? E no nosso site internacional, o fitchratings.com, o primeiro que eu estava falando, o fitchratings.com.br, mas o fitchratings.com, ele tem diferentes... A gente tem algumas divisões, separando por grupo analítico, citando, por exemplo, o setor de corporates. A gente tem dentro do site um portal específico para corporates, a gente chama de Corporate Finance, que traz o que a gente chama de Sector Credit Factors. O que é isso? Por indústria, e ali a gente tem uma lista grande de diferentes indústrias. Para cada indústria, eu mostro quais os drivers principais na análise de cada indústria. Isso tem e também outro item importante é o Ratings Navigator que a gente tem, que é para justamente dar mais profundidade naquilo que é uma maneira de guiar o leitor pela nossa metodologia e quais os principais fatores que a gente olha, como que a gente olha, o que é mais relevante e o que não é. Perfeito. Quando um rating muda depois da emissão, quais são os procedimentos? Vamos imaginar, foi atribuído hoje o rating de uma emissão, foi publicado. Assim como no rating do emissor, o rating da emissão ele é monitorado pela Fitch constantemente. Ele não é só revisado, né? O emissor ele vai acabar vendo pessoalmente os analistas, talvez uma vez, 2 vezes, 3 vezes por ano, mas isso, vamos dizer, em bases ordinárias. Em bases extraordinárias, a revisão é a qualquer momento que houver um fato relevante que justifique chamada de comitê. Então, não é porque o analista, ou aqueles 2 analistas vão no emissor, vamos dizer, 1 ou 2 vezes por ano, presencialmente, não quer dizer que aquela nota e aquele emissor não estão sendo acompanhados. A Fitch tem por política acompanhar os nomes que estão na carteira daquele analista, eles são monitorados frequentemente. Por isso que justamente a gente traz essa questão das bases extraordinárias. Se houver, a qualquer momento, qualquer ponto do tempo no ano, um fato relevante que justifique chamada de comitê, os analistas vão entrar em contato com o emissor, estudar a situação, se for o caso, chama comitê. Perfeito. O Carlos, que fez a pergunta anterior, está agradecendo aqui, pedindo para você não deixar de entrar em contato. Pode deixar. Carlos, pode ficar tranquilo que o Fábio vai entrar em contato com você. Pois é. Bacana. Acho que uma outra questão aqui do Geraldo é, para empresas de incorporação, como é feita a avaliação do rating? Visto que o DRE apresentado pelas mesmas não representa uma realidade de fluxo de caixa. A Fitch, ela tem hoje o principal portfólio do setor imobiliário no Brasil. A Fitch, aliás, ela é a que tem das 3 agências internacionais, a que tem mais ratings publicados no Brasil e maior quantidade de analistas com presença física aqui no Brasil, o mesmo válido para a América Latina como um todo. Essa questão particular do setor imobiliário, ela é muito discutida, já foi tema também de um painel que foi organizado por um grande banco, por uma lista de investidores, e o foco desse painel era o setor imobiliário. Os nossos analistas falaram especificamente sobre essa particularidade do setor imobiliário. Sem entrar na resposta específica, né, porque cada setor vai ter a sua própria resposta, cada setor, cada grupo, cada segmento de indústria vai ter uma particularidade, mas o importante é destacar que a Fitch tem diferentes metodologias para aplicar nos diferentes setores, segmentos analíticos, e os analistas, até por a gente ter uma presença física no Brasil muito grande, a gente tem conhecimento muito grande, conhecimento local muito grande, inclusive sobre essa questão de, seja a sazonalidade, seja a questão de como cada indústria
lida com os ciclos econômicos. Então, a Fitch ela aplica a sua metodologia de corporates, por exemplo, mas aplica também para cada segmento, dentro de corporates, para cada segmento de indústria, o conhecimento específico, até por ter essa presença física tão grande aqui. Perfeito. Estão chegando ainda algumas perguntas por e-mail. Bom, pessoal, lembrar que a gente está chegando perto do final do webinar. Se tiver alguma pergunta ainda para fazer, por favor, envie rápido, que a gente já está bem próximo do final. Como é que é o dia a dia de pressão com os investidores? Como é que a agência lida com essa pressão em caso para revisão de nota? Tem empresa passando dificuldade? Como é que é esse dia a dia? Acho que o pico de tensão é quando está para acontecer uma emissão e quando efetivamente está para ser publicada a nota da emissão, né, mesmo que já tenha rating do corporativo, o rating do emissor, né, mas acho que um ponto importante aí em todo o ciclo de uma agência de ratings, é quando está para acontecer uma emissão, até porque tem toda a estratégia de colocação desse papel pelo banqueiro, junto com o emissor e junto aos investidores. Você tem uma ansiedade grande dos investidores por saber a opinião das agências de rating. Você tem o próprio emissor querendo se mostrar da melhor maneira possível, o banqueiro, obviamente, também, mas é algo, né, intrínseco, ossos do ofício aí. E também do lado analítico, acho que um ponto de também bastante emoção, vamos dizer assim, é quando eles vão anunciar para um emissor que ele está para ser rebaixado, né? Eles têm a situação oposta quando vão anunciar um upgrade, né, obviamente, mas o analista ele tem bastante, mas sabe lidar com isso, obviamente, né, quando vai anunciar um downgrade, mas é o que é uma decisão do comitê, é a opinião da agência, é o que é. Bacana. Acho que temos últimas duas questões finais. Como é feita a avaliação de uma empresa que a indústria ainda tenha cobertura num determinado país? Vocês utilizam analistas de fora? Como é que isso funciona? A vantagem da Fitch ter uma presença tão grande aqui no Brasil, e sendo também uma agência internacional, é isso. Porque assim como você tem novos entrantes no mercado, você tem novas indústrias entrando no mercado de capitais, indústrias que antes não acessavam o mercado de capitais e que nenhum emissor daquele setor econômico nenhum deles era classificado, então você tem que, obviamente, trazer conhecimento de outras regiões onde a agência já atua, seja América Latina, Europa, Estados Unidos, Ásia. Essa é a vantagem de ter esse alcance global como a Fitch e presença regional tão grande, né? Perfeito. Acho que última consideração. Empresas que têm uma política de caixa mínima, endividamento, costumam ter um rating melhor? Olha, o rating, na verdade, independente do critério, seja endividamento, capitalização, fluxo de caixa, cada item ele é parte de um todo, né? Não dá para você olhar um aspecto em específico, porque ele tem um endividamento muito baixo, ele vai ter uma nota boa. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Além de ser olhado como um todo, dentro de todos os outros aspectos da companhia, essa companhia vai ser comparada com todas as outras empresas que são analisadas pela agência. O rating é uma escala relativa, eu vou colocar aquela empresa melhor do que outras e pior do que outras na escala de rating. Então, não há uma fórmula mágica, vamos dizer, para dizer, olha, por exemplo, um banco com determinada capitalização ou uma empresa com determinado fluxo de caixa vai ter tal nota. Então, essas duas coisas são importantes. Parte de um todo e comparação com as outras empresas que são analisadas pela agência.
Perfeito. A gente recebeu algumas perguntas aqui sobre um tema um pouquinho espinhoso, que é a questão de 2008. O que mudou como é que o processo de lá para cá aprimorou? Prometo que essa é a última pergunta. A gente teve algum aprimoramento? Teve alguma grande mudança? Olha, a agência sempre trabalha com muita... O principal para a agência é sempre ter total acesso à informação, né? A agência sempre vai trabalhar com acesso amplo à informação, seja de fontes externas, seja da própria conversa com a companhia. Todo o trabalho de rating depende muito disso, dessa transparência no trato com a companhia que está sendo analisada. Essa independência de se olhar uma empresa independente, a segregação de funções dentro da agência até para garantir essa isenção. Então, seja em qual época for, né, em qual momento econômico for, o mais importante é sempre tanto o emissor ou quem está contratando aquela estrutura para ser analisada passe o máximo de informação e mantenha um diálogo muito aberto com a agência de rating, quanto a própria agência sempre buscar essa questão do monitoramento frequente, constante, isso é muito importante. Isso, independente da época de crise ou não, estabilidade ou instabilidade, isso é a maneira mais saudável, vamos dizer, para si, tanto não só para lidar com rating, mas para lidar com o mercado financeiro, né? Excelente. Bom, vamos encerrar nossa sessão de perguntas e respostas. Caso ainda tenha alguma pergunta que não deu tempo de encaminhar, manda para a gente pelo e-mail piar@mzgroup, que enviaremos aos convidados. Acho que minha consideração final acho que tinha um processo hoje aqui bastante produtivo, diversas dúvidas foram esclarecidas, desde as mais básicas até algumas bastante complexas que demandarão reuniões pós-evento para elucidar. Agradecer a presença do Eduardo Rangel, da LIDE, do Fábio, passar as suas considerações finais. Eduardo? Eu queria só fazer uma consideração que basicamente é o seguinte: a gente, como emissor, né, as empresas que estão entrando aí num processo de uma emissão de dívida e vão se engajar no processo de rating, eu acho que também precisam ter bem claro na cabeça o que o rating diz, né? O rating, ele não é uma opinião sobre a qualidade intrínseca do negócio da companhia, ele não é uma opinião sobre a companhia em si, é uma opinião em relação à capacidade que a companhia tem de cumprir, né, regularmente os pagamentos de suas dívidas ou das suas emissões. Então, ele é um instrumento valioso, né, para os investidores, ele é um instrumento importante de marketing para a companhia e para os bancos que vão fazer a colocação. Mas é importante manter claro em mente, né, o emissor, né, o que efetivamente aquele rating está dizendo em relação à companhia. Fábio? No meu caso, é excelente isso que você está falando, Eduardo. Bom, primeiro, até obrigado, Denis, pela oportunidade. Para a FIT isso é fundamental, esse tipo de iniciativa, porque esclarece para o mercado e principalmente, de novo, para o novo entrante, o que é isso. Como o Eduardo bem colocou, o rating é uma opinião da agência sobre a capacidade daquele emissor repagar aquele compromisso dentro do prazo acordado. Aspectos que a gente citou aqui, que para finalizar, eu traria de novo a questão de catequizar o mercado a respeito do quem que é aquele emissor, né? Não necessariamente esperar uma emissão, a iminência de uma emissão para fazer o rating do emissor. Quanto mais transparência perante o mercado, mais fluido passa a ser todo o processo. Essa questão da interação com a agência, o emissor aprender como lidar com esse fluxo de informações, isso é muito importante. E, enfim, acho que realmente transparência. Esse ponto que você acabou de colocar, realmente da antecedência, ele é muito bom. Evita um estresse na beira da operação, a hora que está todo mundo... Eu já vi muito. Estressado, aí
a companhia, a empresa não está acostumada, se a empresa não está acostumada a reportar as informações da forma correta, isso pode afetar, entendo que isso pode ter um impacto, ainda que marginal na nota, mas então, fazendo todo o trabalho com antecedência, eu acho que é só ganho para todas as partes, todo mundo, o mercado como um todo tende a se desenvolver de forma melhor. E se tiver um impacto eventual na nota, é importante lembrar que pode ter um impacto eventual na precificação do papel. Sim. Isso então. Então, começar hoje pode te dar bons resultados lá na frente. Bom, vamos encerrando. Muito obrigado pela participação de todos. Um ótimo final de semana. Obrigado.